Louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, que a bondade e a misericórdia de Deus seja com as vossas vidas. E mais uma oportunidade eu louvo a Deus por estar mais uma vez aqui no canal Palavra de Esperança, trazendo uma palavra de bênção, de vitória para nossas vidas. Antes de eu entrar na mensagem de hoje, eu peço a você, se inscreva nesse canal, curte deixando o seu like, ative o sininho de notificação para você receber as notificações do próximo vídeo. Hoje eu tenho uma palavra de bênção para a mocidade. Eu tenho uma palavra de bênção para você, moça, uma palavra de bênção para você, moço, e uma palavra de bênção para você que é pai, você que tem filho moço, você que tem filha moça. Atente para esta palavra, é um conselho de Deus para a sua vida que é pai e para a sua vida que é filho, jovem, você que está em fase de namoro ou que pretende a namorar e casar. Esta é uma mensagem de grande valor para a sua vida, uma mensagem de grande importância. Atente para essa palavra de hoje. Eu quero tomar por base a mensagem de hoje, Êxodo capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Glória a Deus. Eu, observando bem esse texto, eu pude entender algo importante para os nossos dias. Nós sabemos que Israel é formado por 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos. E uma das tribos é a tribo de Levi. E o que me chamou a atenção foi esse texto, que um jovem da tribo de Levi foi-se e casou com uma jovem da tribo de Levi. Eu quero trazer um conselho de Deus para você, moço, para você, moça. Assim como este varão chamado Arão casou com essa moça chamada Joquebede, da tribo de Levi, o meu conselho é que você procure namorar e casar com pessoas da mesma tribo, que é a igreja que você congrega. Você é assembleiano, você é da Assembleia de Deus, procure casar com pessoa da Assembleia de Deus. Você é da Deus e Amor, procure casar com pessoa da Deus e Amor. Você é da Congregação Cristã no Brasil, procure casar com pessoa da Congregação Cristã no Brasil. Faça como esse jovem Arão casou com uma moça da tribo de Levi. Por quê? Nos nossos dias, eu vou lhe dizer, para que você seja feliz em seu casamento, para que você seja feliz na sua vida. Veja bem, esse moço poderia casar com uma moça da tribo de Azé, da tribo de Naftali, da tribo de Rubens ou de outra tribo qualquer, mas ele procurou uma moça da sua própria tribo para conservar a origem da sua tribo, a tribo sacerdotal. Esse jovem Arão e essa moça Joquebede se tornou a mãe de Miriam, Arão e Moisés. O que eu quero te aconselhar nesse momento, porque você deve namorar e procurar casar com pessoa da mesma denominação que você congrega, da sua origem, para que amanhã você não venha sofrer no seu casamento e até mesmo na sua vida espiritual. Por exemplo, se você namora e casa com uma pessoa de outra denominação e depois do casamento essa pessoa não quer vir para a congregação, para o ministério, para a denominação que você é de origem.
Imagine você indo para a sua igreja cultuar a Deus e o seu futuro cônjuge indo para a igreja dele. Família dividida. E quando vier os filhos, quem os filhos vai acompanhar? A mãe ou o pai? E principalmente se for igrejas que têm alguns costumes diferentes. Algumas igrejas que têm alguns costumes que são idênticos, mas umas muda muito a doutrina e aí vai trazer problema. Então esse é o meu primeiro conselho. Procure casar com pessoa da mesma igreja de origem que você é. Agora, se você conhecer alguém, realmente quer casar, antes de casar, sente e combina quem é que vai deixar a sua denominação de origem para ir para a do outro. Por exemplo, meu conselho: se você conhece alguém de uma denominação que o costume é diferente, mas respeita o batismo, respeita você como crente, respeita você como servo de Deus, amém. Mas se for alguém, uma denominação que não respeita os princípios bíblicos, eu quero dizer para você, é problema. Então esse é o primeiro conselho. Agora eu vou para o segundo conselho. Já não é apenas uma sugestão, é mandamento de Deus. Pela Bíblia é expressamente proibido um servo de Deus, uma moça serva de Deus, um moço servo de Deus, casar com pessoas que não é cristão, que não é servo de Deus. E o meu conselho aos pais é: faça como Abraão. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas se você ler o capítulo 24 de Gênesis, você vai ver que Abraão foi um pai sábio, um pai inteligente. Ele mandou procurar uma moça da sua linhagem para casar com seu filho Isaque. E olha que Isaque, irmãos, e Rebeca nunca se viram, nunca se conversaram. Naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, eles nunca se conversaram. E ela veio para casar, nunca tiveram nem sequer um mês de namoro. Aí as pessoas dizem assim: não tem que namorar bastante tempo para conhecer bem. Engano. Fase de namoro não te faz você conhecer a pessoa que você vai casar. Você só vai conhecer a pessoa que você vai casar depois que vocês entrarem em quatro paredes. Depois que você passar a viver só, vocês dois, aí sim. Mas a fase de namoro não vai te revelar quem é a pessoa que você está namorando. Isaac e Rebeca nunca se conheceram. Entanto, o casamento deles foi uma bênção. A única coisa que separou Isaac e Rebeca foi a morte. Eles não tiveram problema no casamento. Não. Entanto, eles não se conheceram. Eles não tiveram uma fase de namoro. Ou entanto, na verdade, tem gente que pensa que namoro é só a fase antes de ir ao cartório. Vai no cartório, pronto, acabou o namoro. Mas eu quero dizer, o verdadeiro casamento, o casamento feliz, é aquele casal que namora antes de ir ao cartório e continua namorando depois que vai ao cartório. Depois de 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, ele continua sendo namorado. Esse casamento é uma bênção. Eu estou falando porque eu tenho 26 anos de casado, tá vendo? Eu namoro com a minha esposa desde novembro de 94 e namoro até hoje. Meu casamento é uma bênção. Então não pensa tu que namoro é só aquela fase antes de ir no cartório lavrar a certidão de casamento. Esse é o problema de muitos casais, de jovens. O namoro é só antes de ir ao cartório. Vai ao cartório, põe a aliança no dedo, pronto. Marido e mulher não esquece que é namorado. Vamos para a Bíblia por causa do tempo. O meu conselho aos pais é isso. Agora, por que é proibido? A Bíblia proíbe casamento de justo com injusto. E a Bíblia diz, deixa claro para isso. Eu quero dar um conselho. Nós não precisamos errar para aprender. A gente aprende com o erro dos outros. Viu, moça? Você não precisa errar para aprender. Aprende com o erro de outras moças que estão sofrendo. Viu, meu amigo, irmão, servo de Deus jovem? Você não precisa errar para aprender. Aprende com o erro de outros jovens que estão aí sofrendo por não obedecer a palavra de Deus. Se você ler
Leia depois na sua Bíblia, Gênesis capítulo 26, versículo de número 34 e 35. Esaú casou com mulheres estrangeiras, e a Bíblia disse que as mulheres de Esaú foi um desgosto e amargura para Isaac e Rebeca. E eu quero te dar um conselho, jovem: não case com injusto, não case com quem não serve a Deus, não case com pessoas mundanas do mundo. Você pode trazer um grande desgosto para o seu pai e para a sua mãe. Aprenda com o erro de Esaú. Você não precisa errar. Aprende com o erro de Esaú. Ele casou com mulheres estrangeiras, e isso foi uma amargura e um desgosto para Rebeca e Isaac. Então meu conselho é: não dê esse desgosto para o seu pai e para a sua mãe, casando com pessoa ímpia, com pessoa que não tem compromisso com Deus. Vamos para a palavra do Senhor ainda. Quero deixar outra mensagem aqui agora, um conselho para os pais. Esse eu vou fazer questão de ler. Esse é um conselho para você, meu amado irmão, que é pai de jovem, você que é pai, você que tem filho, filha. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Nem te aparentará com elas, nem dará tua filha aos seus filhos, e não tomará sua filha para os seus filhos, pois elas faria desviar seus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra ti, contra vós, e depressa vos consumiria. Então, expressamente proibido. Deus proíbe o seu servo, o seu povo, proíbe os pais dar as suas filhas em casamento para os ímpios. Deus proíbe os pais aceitar as suas filhas casar com pessoas descrentes, treva. E Deus também proíbe os pais aceitar os seus filhos casarem com moças descrentes. Isso não é uma sugestão, isso é mandamento de Deus. É expressamente proibido pela Bíblia o casamento de justo com injusto, de luz com as trevas. Então, meu amigo, meu irmão, pai, aconselhe seus filhos, não aceite. Meu conselho, jovem, moça e moço, não se levante contra o teu pai, contra a tua mãe. Eles estão certíssimos de não concordar com esse namoro, com o seu namoro com pessoas não cristãs. Se você se levantar contra o seu pai, porque eles não concordam com isso, você está pecando duas vezes. Você está pecando por desobedecer a Deus e está desonrando teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esta mensagem é um conselho de Deus para você que é pai e um conselho para você que é jovem. Você é adolescente, certo? E o meu conselho ainda dentro dessa palavra: jovem, por que esconder o namoro do teu pai? Isso é um grande perigo. Muitos jovens escondem o namoro dos seus pais, escondem o namoro da igreja, ao invés de pedir à igreja a oração, pedir aos seus pais o apoio na oração. Então não faça isso. Se você que vai contrair o namoro, quando conhecer alguém, não esconda o seu pai não, seja sincero. Eles vão te ajudar em oração, mas seja crente. Agora, se ele for não crente, nem apresente, porque com certeza não vai concordar, e eles estão certíssimos. Vamos para a palavra de Deus. Por que é proibido? Quando você ver na Bíblia Sagrada, abre a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 13, a partir do versículo 22. Neemias escreve dizendo que o povo de Deus, os judeus, casaram com mulheres estranhas, e isso vieram os filhos, e os filhos não falavam mais judaico, não falavam a linguagem sã, como disse Paulo a Tito, que nós temos que ter linguagem sã. E os filhos dos servos de Deus, casados com as mulheres estranhas, trouxe problema. E Neemias, irmãos, diz aqui o versículo de número 20, vou ler o versículo 24. E seus filhos falaram meio
muniditas e não falavam judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e vos amaldiçoei e espanquei algum deles e lhe ranquei os cabelos e fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas aos filhos e não tomareis mais filha para vossos filhos, nem para vós. Neemias, na verdade, fez com que eles desfizessem com aquele casamento com ímpio, porque, meus amados irmãos, Deus não aprova. Deus não aprova. Deus pode até permitir, mas aprovar não. Agora tem uma coisa, meu conselho: se Deus te permitir, tudo que der errado você arca com as consequências, porque Deus não se responsabiliza. Agora, quando Deus aprova, Deus ele entra com providência na hora da dificuldade. Se for aprovação de Deus, só aprova com o casamento, com o namoro, segundo as Escrituras. Então procure andar segundo as Escrituras, que qualquer circunstância da vida, Deus vai estar presente. Agora, se você desobedecer a Deus e se envolver com o ímpio, Deus pode até permitir, porque aprovar, Ele não vai aprovar. Mas se Ele te permitir, as consequências que vier, você arca com elas sozinha, porque Deus não responsabiliza por aquilo que Ele já proibiu. E se Deus já proibiu pela palavra, não adianta ficar orando, pedindo para Deus se vai dar certo ou não. E se ele se converter? Espere ele converter, espera ela se converter, mas se converter de verdade, virar crente. Porque tem muito que vem para a igreja só interessado, depois que casa desaparece, nunca mais volta, aí você vai arcar com as consequências o resto da sua vida. Então observe o que é conversão. Nos dias que estão vivendo está muito difícil, meus amados. As pessoas vêm para a igreja, passam um dia na igreja e dizem: sou convertido. Não teve uma mudança de vida e diz que é convertido. Então toma cuidado, meu amado irmão, cuidado para não cair no engano e trazer consequências amargas para a sua vida. Alguém poderia dizer: mas isso aí é no Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que Deus proibiu isso. Não, no Novo Testamento. A lei para o casamento, a lei para o namoro continua sendo a mesma, porque o casamento é instituição divina, foi Deus que instituiu, é sagrado. O casamento é uma bênção, o casamento é algo santo na vida do povo de Deus. As leis do casamento continuam permanecendo a mesma. O que cabe é nós obedecer. Vamos ler 2 carta ao Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Não vos prendeis um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com infiéis, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Então no Novo Testamento também é expressamente proibido envolvimento de moça crente com não crente, moço crente com moça não crente. Isto é pecado, não é costume não, é pecado mesmo. Deus não aprova. Você pode observar todas as pessoas que desobedeceram a Deus e casaram com pessoas não crentes estão sofrendo. Agora, eu não estou falando das pessoas que se converteram depois do casamento, aí é outra coisa, tá? Mas eu estou referindo a pessoa, a jovem que são da igreja, que se envolve com ímpio, certo? Não vão misturar as coisas. Quando alguém já é casado lá fora e um dos cônjuges se converte, amém, maravilha, graças a Deus por isso. Mas a Bíblia é contra um justo se envolver com um injusto. Olha só,
não vos prendeis um jugo desiguais. O que é jugo? Para você entender, jugo é aquela canga que prende 2 bois para puxar o arado. Jugo é algo que prende, o laço de compromisso, que amarra. Então, a palavra está dizendo para você não se prender a um jugo desigual com infiéis. Porque, irmão, você é fiel a Deus. Vai se prender com um moço infiel a Deus? É problema. A mesma coisa, você jovem, é fiel a Deus. Por que se prender com um moço infiel? Vai te dar problema. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você é justo. Vai se envolver com um injusto? Vai dar problema. Então evite problema para a sua vida no futuro. Obedeça a palavra de Deus. Veja também o que diz a palavra do Senhor. E que comunhão tem a luz com as trevas? Você é luz, porque Jesus habita em você. E luz com treva não combina, não tem comunhão. E eu estou deixando um conselho de Deus para você. Além de você, procure namorar e casar com pessoa da mesma igreja. Se for pessoa de outra igreja, é crente, assenta primeiro, conversa. Se essa pessoa vai vir servir a Deus junto com você, se ele vai aceitar você continuar servindo a Deus na sua igreja de origem, porque pode dar problema também, certo? Não é proibido você casar com um crente de outra igreja, isso não é proibido não, mas é apenas um conselho meu. Agora, com ímpio é expressamente proibido, porque você pode trazer problema. O problema é você casar com pessoa de outra igreja. Você casa, vem os filhos, aí você na sua igreja de origem e o seu futuro cônjuge na igreja dele. Quem que os filhos vai acompanhar? Principalmente se for igreja de costume diferente. Que confusão vai estar na cabeça dos filhos? Então, em nome de Jesus, reflete sobre essa palavra. Ainda continua o texto dizendo que concórdia entre Cristo e Belial. Imagine, irmã, você serva de Deus fiel, namorando com um moço não crente, você no culto e o seu namorado na festa mundana. Imagine você na igreja servindo a Deus e o seu marido, o seu namorado, o seu marido indo para o campo de futebol, torcedor do Corinthians, do Palmeiras. Não vai ficar bem. Vice-versa também, né? O jovem na igreja é namorado na festa do mundo. Não tem como. Evite problemas para o seu futuro. Procure andar segundo a palavra de Deus. E o texto continua dizendo: ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem como. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quantos estão sofrendo hoje porque não obedeceram a palavra de Deus? Então, meu conselho nesta mensagem, uma mensagem simples, mas de grande valor. E eu deixo o último conselho para você que está em fase de namoro ou você que pretende namorar. Uma desgraça na vida do relacionamento de namorado e de casais é o ciúme doentio. Eu vou deixar o meu conselho e você vai analisar. Você que está em fase de namoro, você que está namorando, moça, o seu namorado é um namorado ciumento, desconfia até da própria sombra, que faz você passar raiva sem merecer. Você tem coragem de continuar esse namoro e casar com esse homem? Vai sofrer pro resto da vida, vai se tornar uma escrava, vai se tornar uma prisioneira que você não vai poder olhar para ninguém, que ele já está com ciúme. Então, meu conselho, fala diante de Deus, desfaça com esse namoro enquanto é tempo. A mesma coisa eu digo para você, moço, está em fase de namoro, está namorando, a sua namorada é ciumenta, é crente, mas é possuída de ciúme,
dá tapa até na sombra. Só não avança na sombra porque a sombra é impalpável. Deixa o meu conselho, meu irmão. Desfaz com esse namoro, porque senão você vai se tornar um prisioneiro dessa mulher, dessa jovem, quando casar. Se na fase de namoro, esse ciúme todo, quando casar, ele vai achar que você é um objeto, uma propriedade dele, que só ele que manda e você não terá liberdade nenhuma. Eu conheci pessoas assim, eu já conheci vida assim. Mulher fazer o marido sofrer por causa de um ciúme maligno. Eu já vi mulher fazer o marido sofrer por causa de ciúme maligno. E você que ainda não está namorando, quando começar o namoro, observe. Se o seu namorado, irmão, for ciumento, não se atreva, não dá continuidade, porque você vai sofrer. Ciúme é uma desgraça na vida do casamento, do casal. Ciúme é uma miséria. Então é um conselho que eu deixo para te abençoar através desta palavra. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Obedeça a palavra de Deus. Seja feliz e que o Senhor venha trazer muitas bênçãos sobre a sua vida. Eu falo isso porque 27 anos de casado, 27 anos faz agora, no mês de julho de 2022. Deus permitindo, completarei 27 anos de casado com minha esposa. Uma benção. Graças a Deus. Casamento é uma benção. Tem gente que diz assim: casamento só é bom até o primeiro 7 anos. Passou dos 7 anos, vira uma merda. Isso é para quem não tem Jesus, irmão. Meu casamento é uma benção. Desde o primeiro dia até hoje vai continuar sendo uma benção. Sou feliz no meu casamento, no meu lar. Uma benção de Deus mesmo. Amém? Que Deus te abençoe. Faça a escolha certa. Eu ainda vou dar um último conselho. Lê o livro de Salmo 128. Olha as qualidades do moço que você deve escolher. Homem que anda no caminho do Senhor, temente a Deus e trabalhador. Se for preguiçoso, minha irmã, sai fora. A moça tem que ser boa dona de casa. Observe como que ela é. O procedimento desse jovem na casa dos pais. Observa tudo. Porque casamento não é para 2, 3 anos não. Casamento é para enquanto viver. Casamento é até que a morte o separe. Casamento é para ser feliz. Casamento é para ser companheiros. Casamento é para ser amigos. Casamento é para desfrutar das bênçãos de Deus junto. Que Deus te abençoe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.